Então hoje é o domingo dos jovens, é um privilégio estar com eles, a gente se sente mais jovem. E quando eu falo tem a ver com missões, não é? Então também quero falar de missões. Falo de missões então para os jovens. Começando com o versículo mais conhecido, que é Marcos 16, 15, onde diz o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mateus 28 também é conhecido, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide ou indo, seria melhor, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem um livro muito importante que foi publicado mais ou menos 30 anos atrás, chamado Missão Transformadora. O autor é David Bosch, um sul-africano, e o título em inglês é Transforming Mission, que também pode ser traduzido por Transformando a Missão. E ele propõe que a gente troque os versículos e que o versículo lema nosso devia ser Lucas capítulo 4. Pode projetar aí da NVI, Lucas 4, de 14 em diante, vamos ler até o 21 primeiro. Ali Jesus, depois da tentação, passou mais algum tempo. A tentação é a história anterior a esta, em Lucas capítulo 4. Jesus vai para Nazaré e ali ele declara qual é a sua missão. Então a ideia é que a gente troque nosso versículo lema, em vez de Marcos e Mateus, que seja Lucas capítulo 4. Vamos ver se depois do nosso culto de hoje a gente pode fazer isso. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região, está ali já, né? Se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus era uma pessoa impressionante. As pessoas ficavam marcadas pela presença dele. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era do seu costume. Desde criança, sinagoga era escola também, não é? As crianças iam lá, os pequenininhos aí, iam desde pequenininhos na sinagoga aprender a ler e escrever, basicamente na Bíblia, não é? Sabiam muita coisa de cor. Então era o seu costume, e levantou-se para ler. Isso quer dizer que ele tinha certa autoridade, ele já estava sendo aceito como um rabino, como um professor, não é? E lhe deram o livro de Isaías para ler. E ele leu capítulo 61, versículos 1 e 2, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então aí está o versículo que descreve a missão de Jesus, e que também deve ser a nossa. E então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, pode imaginar, não é? Todos estavam de olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Tem que imaginar a emoção desse momento, não é? Essa é a missão de Jesus, e que tem sido chamada de o Manifesto de Nazaré. Pelo menos ouvi assim do meu amigo Tomé Fernandes, o Manifesto de Nazaré, onde Jesus declara qual é a sua missão. E a missão tem 3 aspectos e não só um. Por isso é interessante trocar os outros versículos por este, não descartar os outros, não esquecer dos outros, mas somar este aqui, para lembrar que a nossa missão tem 3 aspectos, como a de Jesus. O primeiro, é óbvio, evidente, é o id, não é? A ideia da proclamação, está no versículo 19, proclamar, pregar, anunciar a salvação do Senhor. Ele fala aqui o ano da graça. A referência é ao ano do jubileu. A cada 50 anos havia assim um momento muito solene em Israel, pelo menos teoricamente. Não sei se na prática funcionou muito bem, mas era o ano. Eu anotei 4 coisas aqui. A terra tinha que descansar, fazer o rodízio, sem plantar, para que a terra pudesse ter um descanso que nem o povo. É um ano sabático para a terra, e Deus promete que não ia faltar comida. Eles iam poder colher do ano anterior suficiente para 2 anos. É o ano de dar liberdade aos
escravos judeus, os que tinham caído em escravidão por dívidas, várias razões, durante aqueles 50 anos, esse ano tinha que soltar todos. Era o ano de devolver os imóveis também. Então, terras, fazendas, sítios que tinham sido comprados durante os 50 anos anteriores, o preço era calculado conforme quantos anos faltam até o jubileu. Faltam tantas colheitas e o preço vai diminuindo quanto mais perto chega dos 50 anos, porque depois vai ter que devolver. E daí também é hora de voltar para casa. Os que tinham tido que vender os seus terrenos, seus sítios, suas terras, agora iam receber as terras de volta e podiam voltar para casa. Ou então seus descendentes, para quem não tivesse mais vivo. É um ano da salvação. Então essa é a mensagem, a proclamação da mensagem de salvação. Pregar, proclamar coisas boas, perdão de pecados e salvação é o que se aplica para a gente hoje em dia. Esses dias, assistimos um sermão, o título era Quem vai para o céu? E a ideia é que todos nós sabemos que a gente vai no céu, né? No céu só vão pessoas boas, eu sou uma pessoa boa, então claro que eu vou para o céu, né? Mas nós temos que ensinar para as pessoas que não é todo mundo que vai para o céu, até porque não existe pessoa boa. Você vai chegar para o céu e vai dizer, Jesus, eu sou pessoa boa, ele vai começar a rir, né? Ele vai dizer, tem certeza? Você está brincando ou está falando sério? Então, quem é que você está enganando quando você acha que é uma pessoa boa? Nós não somos pessoas boas, nós somos pecadores. Mas há uma boa notícia para nós, que é que existe salvação na gente. Algumas semanas atrás conversei com um jovem que perguntou assim para mim o que eu achava dessa história que Jesus teve um caso com Maria Madalena, que é assim, bastante comum de ouvir por aí, não é? Eu respondi para ele que Jesus não veio para ter caso com Maria Madalena, Jesus veio para morrer. E que no Antigo Testamento era assim, que quando a pessoa cometia um pecado, ela tinha que vir no templo e trazer um animal. Os ricos tinham que trazer um boi, um novilho, os pobres podiam trazer uma pombinha, mas tinha que trazer um animal. E tinha que, assim, imagina aquela fila na frente do templo todas as manhãs, e o sacerdote perguntava de um em um, o que foi dessa vez, meu irmão? E ele tinha que dizer o que tinha sido feito, tinha que confessar o seu pecado, pôr a mão sobre aquele animal, transferir o pecado para aquele animal que ia morrer no seu lugar. Isso não precisa mais. Por quê? Porque Jesus morreu por nós. Amém. Amém. Então, isso falei para esse jovem. Jesus não veio para ter um caso com Maria Madalena, Jesus veio para morrer. E morrer por nós. Então, essa é a boa notícia. Existe salvação para os pecadores. No céu só vai pecador, não vai pessoa boa. E pecador perdoado, porque Jesus morreu por nós. Então, é para a gente ter essa mensagem na ponta da língua. Sempre que há uma oportunidade, aproveite a oportunidade para explicar para as pessoas que Jesus não veio para outras coisas a não ser morrer por nós. Nós não precisamos ser evangelistas para isto, entre aspas, não é? Eu sei que quando nós fomos para Angola a segunda vez, a gente foi para montar uma rede de livrarias e nós fomos na parceria com a Junta de Missões Mundiais com uma missão suíça que já estava lá, mais de 100 anos. E o chefe era suíço. Então ele chegou para mim, Hans, estou muito feliz que você veio, eu imagino você, missionário, enchendo o ginásio de esportes, 4.000 pessoas, e você prega o evangelho. E aí vamos tirar uma sprinter, não é uma van, para você lá fora, então, depois na saída abrir, para você vender os seus livros. Daí eu disse, você sabe quantas vezes a Suíça cabe dentro de Angola? 50 vezes. Eu quero 50 pessoas fazendo isso, mas eu não vou fazer. Eu vou treinar 50 que fazem, porque eu não sou o cara de encher ginásios. Se eu tentar encher ginásio, não sei nem se minha família vai, então não é o meu dom, não funciona para mim. Mas no 1 a 1 a gente sempre pode dar o nosso testemunho. Então nós temos uma mensagem para proclamar, que é a mensagem de salvação, de perdão de pecados e de nova vida em Jesus. Mas o ministério de Jesus tem mais duas dimensões, que nós muitas vezes, esquecemos, deixamos de lado. E a segunda é a dimensão social, que são essas palavras do meio ali, do versículo 18, em que ele fala das boas novas pregadas aos pobres, que a palavra aqui é mendigos, liberdade proclamada aos presos, e a ideia de que prisioneiros de guerra ou escravos, recuperação da vista aos cegos,
e libertar os oprimidos, os maltratados. E nós podemos dizer que isso aqui é tudo espiritual, pode espiritualizar isso aqui, não é? Podemos dizer que os pobres são pessoas sem esperança, pobres de espírito, sem esperança. Podemos dizer que os presos são presos ao medo, ao desespero, ao desânimo, ao pecado, à depravação. Podemos dizer que os cegos são os cegos espiritualmente, que não conseguem ver a realidade. Podemos dizer que os oprimidos são os que estão apanhando da vida, não é? Podemos espiritualizar tudo isso, mas se a gente pensa e lê as histórias de Jesus, a gente vai ver que ele alimentou as multidões com pão de verdade. Ele mandou visitar os presos nas cadeias. Vocês não me visitaram e eu mandei visitar. Ele deu vista aos cegos, e não só uma vez, mas várias vezes, não é? Curou cegos, e ele ficou do lado dos fracos sempre e dos oprimidos. Então a dimensão social faz parte do nosso ministério. Jesus não levantou o movimento para lutar contra os romanos. Nós tivemos nessas últimas semanas quase uma guerra, não é? Política. Jesus não entrou nessa guerra, ele não fez um movimento de revolução contra os romanos. Muita gente achou que ele ia fazer, até alguns dos seus discípulos já acharam que ele ia fazer. Mas ele fazia política de outra forma. E política é o quê? Política é a habilidade de convivência em sociedade. Votar faz parte disso, mas é muito mais do que isso. Então a gente devia, agora que acabamos de votar, só daqui a 2 anos de novo, devíamos voltar nosso foco para aquilo que importa em termos de convivência na sociedade e ver que tipo de política que nós podemos fazer da agora em diante. É uma política de serviço, uma política de dedicar nossa vida para abençoar outras pessoas. Está aí a Adriana para estimular a gente aí no assentamento. Também tem o CEPAS, faz tempo que eu não ouço falar do CEPAS, mas a igreja tem um vínculo, não é? Aqui com o CEPAS. Tem o trabalho com os indígenas, que o grupo de homens tem ido, uma vez por mês mais ou menos. O pastor está aqui, outros têm ido. Obrigado. Engasguei aqui hoje. Tem a tenda, 1 ou 2 vezes por ano, então tem vários projetos que a igreja tem que a gente devia se envolver. Associação de pais e mestres, o que for, em termos de sociedade organizada, nós devemos participar. Eu faço parte de 2 conselhos, um em Minas Gerais e um em Curitiba. Aqui como cidade, a gente não tem o mesmo pique dos outros mais, não é? Mas a gente deve se envolver, deve participar. Então, meu desafio para os jovens hoje aqui, e para os não tão jovens também, é que a gente veja onde é que a gente pode se envolver. Isso é política para o ano todo, e não só para o dia da eleição. Participação da vida em comunidade, em sociedade. Ali nós todos devemos arregaçar as mangas e participar. Então o desafio principal que eu quero colocar hoje para a gente é esse aí, que a gente pense na dimensão social do ministério de Jesus, de abençoar as pessoas também materialmente. No trabalho missionário, pensando em lugares pioneiros, lugares novos, lugares pobres, o missionário vai lá, prega o evangelho, as pessoas se convertem, e ele tem que passar o trabalho para os nacionais em pouco tempo. E eles têm que ter um prédio próprio e dinheiro para pagar um pastor, mas eles são pobres. E a gente vai deixar por isso, geralmente deixa por isso, eles que se virem, não é? Mas também seria importante, de alguma forma, ajudá-los a arrecadar mais recursos, gerar riqueza, ter melhores profissões, melhores empregos. Não só ir lá e falar, e essa é a ideia aqui. O ponto 1, a primeira dimensão do ministério de Jesus é a proclamação, mas não pode ficar só nisso. Geração de riqueza faz parte disso. Hoje em dia, quando fala do trabalho missionário transcultural, geração de riqueza faz parte. Uma igreja que tem acompanhado tem um lema interessante: seja rico, está em 1 Timóteo 6,18. Seja rico em generosidade. Pode procurar lá. É um fundo que eles arrecadam durante o ano todo, mas tem um domingo especial do ano, que foi 2 domingos atrás, que eles fazem uma grande campanha. O desafio é que cada um dê R$50. Não é muito, não parece muito. Uma vez por ano você dá R$50, além do que você já dá normalmente. E o desafio deles não é um alvo X de valor. O desafio deles é 100%, todo mundo participando, todas as famílias participando com R$50. O lema é: seja rico. Bonito, né? 1 Timóteo 6,18. Seja rico em generosidade. Então aí está um desafio em termos da dimensão social do Evangelho.
E a terceira dimensão, que é a mais importante, provavelmente, está no versículo 14, logo no começo, em que ele voltou para Galileia no poder do Espírito. E daí no versículo 18 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Nós às vezes esquecemos a dimensão espiritual. Uma que não é para ficar só fazendo ação social sem a dimensão espiritual. Tem que fazer em nome de Jesus, senão não funciona. Vai ajudar, vai fazer o trabalho da prefeitura. Nós temos que fazer um trabalho social que traga impacto espiritual. Isso só vai acontecer se a gente orar, antes, no meio e depois. E contar com a unção do Espírito. O que é a unção? A unção tem dois aspectos. Um é nomeação. Você foi encarregado. Eu estou encarregando vocês hoje para ir, cada um abraçar um projeto aí. E o segundo aspecto é a capacitação, que vem do Espírito Santo. Sempre lembrando que não há em nós poder para transformar vidas. Só o Espírito Santo pode fazer. E ele pode fazer coisas muito bonitas e interessantes. Nós conversamos faz 2 semanas com uma moça que lá em Angola, tem uns 12 anos atrás, participava das classes de artesanato. Ela tinha 14 para 15 anos. É a moça mais dedicada ao artesanato. Hoje dava aula de artesanato na igreja e na penitenciária, toda semana, com a intenção de capacitar as mulheres para arrecadar recursos com algum ganha-pão melhor. Então, a mocinha de 14 anos aprendeu a fazer bijuterias, aliança com Swarovski, que mais, lápis de latinha, fazer crochê, etc. E tal. E agora ela está com 26 anos e nós podemos falar com ela depois de um longo tempo. Ela queria falar conosco para, de alguma forma, compartilhar com a gente o que ela estava fazendo. Ela foi fazer medicina na Rússia, formou-se na Rússia, foi fazer mestrado nos Estados Unidos, formou-se em medicina comunitária, agora está fazendo um PhD na Inglaterra. E ela vai, volta e meia, todas as férias vai para Angola, com a igreja que a gente frequentou lá. Ela está montando um projeto assim amplo de artesanato, porque ela viu como isso foi bom para ela com 14 anos, uma ferramenta de agregação, uma ferramenta de, assim, como é que fala isso? Valorização própria e de ver produzir coisas bonitas, não é? Que podem ser bens para outros e para si mesmo também. Então, ela está fazendo isso como médica comunitária para alcançar meninas, moças dessa idade e não só, dali para frente, mas também. Então, para nós foi assim um sorriso até a ponta da orelha e pensar que legal, né? Uma aula de artesanato rendeu isso aí. Então, quando você faz em nome de Jesus e você ora antes, no meio e depois, Jesus faz. A unção do Espírito está ali. Então, são 3 dimensões. A proclamação, quando tem chance, tem que falar, aproveite o gancho para engaixar o Evangelho ali. A dimensão social, de alguma forma você participar de alguma coisa que está acontecendo, para você contribuir como voluntário ou com recursos, mas eu gosto mais da ideia de voluntário. E a dimensão espiritual, de que quem tem que fazer a parte da transformação não é a gente, é o Espírito Santo. Então o desafio está posto. A nossa resposta não deve ser, vamos ver, deve ser de rendição. Sim, Senhor. Eu não gosto quando do batismo, não sei como é que eu não vi o pastor batizar ainda, mas eu pergunto assim: o senhor aceita Jesus como seu Salvador? Amém. É muito pouco. Aceita Jesus como Salvador e Senhor. Essa é a ideia. A entrega total é uma rendição ao Senhor. Eu pertenço agora a Ele. Minha vida antes não tinha valor, agora ela pertence ao Senhor. Então, como é que a gente reage quando a gente é defrontado com essa missão que Jesus tinha para si e que Ele passa para a gente? Experimentamos a salvação e podemos compartilhá-la? Essa é a primeira pergunta. Eu já experimentei a salvação? Eu tenho o que contar? Eu tenho o que compartilhar? Ou para mim é só teoria por enquanto, ou só de ouvir falar? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Já está valendo para mim? Os jovens aí, os mais velhos também. É realidade para mim? A segunda pergunta: onde é que eu posso me engajar politicamente? No bom sentido, no sentido da participação comunitária, da participação na sociedade. E a terceira pergunta é se eu estou atento à voz do Espírito, deixando Ele me conduzir, me orientar, colocar sonhos de Deus no meu coração. Eu estou disponível para isso ou estou de coração fechado, vivendo para mim mesmo? Lembrando sempre que nós estamos aqui para servir, mesmo na política profissional, vou dizer assim. Não sou contra cristãos terem cargos, eu acho até muito importante, porque se a gente não for sair de terra lá,
quem é que vai ser? Então, até no cargo mais alto, presidente, pode ser cristão, deve ser cristão, mas está lá para servir. E isso é uma crise para a gente, porque a gente gosta de mandar também, não é bom mandar. Então, lembrar sempre que nós estamos aí para servir. Tem alguns países que tiveram a experiência de ter um governo cristão, um deles é a Inglaterra, no tempo de Oliver Cromwell, e ele foi um bom líder cristão. E é bom lembrar também que o perigo é muito grande lá, então tem que estar muito bem preparado, muito bem armado para proteger-se contra as tentações que existem lá em cima. Mas é bom estar lá, é importante estar lá, só que para servir. Essa é a ideia sempre. De baixo até em cima, a ideia é servir. Jesus veio para servir, não para ser servido. E nós temos que fazer igual a ele. Para terminar, a frase de Lutero, porque amanhã é o dia da reforma, o dia da reforma protestante, em que a gente lembra da revolução que Lutero causou contra a teologia errada da época. Ele disse assim: quando eu olho para mim, eu não tenho como me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu não tenho como me perder. Então essa é a mensagem final para a gente aqui também, para a gente sair daqui alegres, sabendo que quando eu olho para mim, eu não tenho como me salvar, mas quando eu olho para Ele, eu não tenho como me perder. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, queremos te louvar porque mandaste Jesus para nos socorrer, para nos alcançar onde estávamos perdidos e para nos dar nova vida. Queremos agradecer porque a mensagem chegou a nós de alguma forma e nós podemos levá-la adiante também de todas as formas, de muitas formas. Pedimos que dês a cada um de nós sonhos no coração para te servir de alguma forma que seja benéfico para as pessoas, a política da convivência em sociedade, em que a gente pode prestar serviços de ajuda a outras pessoas, sem esquecer de levar o evangelho, de levar a palavra, de falar quando há uma oportunidade, e sem esquecer que quem faz a obra não é a gente, é o Senhor mesmo. Queremos te louvar por isso, pedir tua bênção sobre nós, tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.